E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é David Moura novamente. Estamos aqui para trazer mais uma vez, pessoal, um vídeo bem interessante aqui falando sobre pressão intracraniana. Aqui vocês podem ver um monitor de PIC, certo? Inclusive paciente bem grave com 41 milímetros de mercúrio de pressão intracraniana, bem grave. Esse catéter, certo, de PIC, ele normalmente vem junto com a derivação ventricular externa para drenar em excesso o líquido cefalorraquidiano, certo? Para evitar que ocorra um aumento da PIC ou uma diminuição da pressão de perfusão cerebral, certo? Como vocês estavam vendo também ali estava o catéter de PIC e a derivação ventricular externa. Aqui é só os sinais vitais do paciente que eu achei importante eu colocar, que daí a gente consegue calcular a pressão de perfusão cerebral. Nesses pacientes é muito importante a gente manter o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão de perfusão cerebral, certo? Para calcular a PPC a gente precisa de quê, certo, pessoal? Aqui a PIC, a pressão intracraniana, que está de 40 milímetros de mercúrio, mais ou menos, e a PA, que está 134 por 75, certo? Precisamos fazer a pressão arterial média, que é o que? A pressão arterial sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Lá no monitor a PA média está 97, mas segundo o nosso cálculo, certo? Deu 94,6. Eu dei uma arredondada para 95 e a fórmula da pressão de perfusão cerebral é o que? É a PAN menos a pressão intracraniana, que é a PIC. Então, a gente faz o que? Subtrai 95, que é a PAN, menos a PIC, que é 40. Que deu quanto, pessoal? Deu 55, certo? Uma pressão de perfusão cerebral bem baixa. Aí a gente pode ver que o cérebro provavelmente está em sofrimento, não tem um fluxo sanguíneo adequado, ok? E aqui eu trouxe alguns valores de referências que eu não vou colocar todos, eu vou acabar só falando. Nós temos a PIC, certo? A pressão intracraniana, ela precisa estar abaixo de 15, certo? O ideal é que seja isso. Acima de 20 milímetros de mercúrio, nós já temos uma hipertensão intracraniana, certo? A PPC, o ideal é que ela esteja em 70, certo? Abaixo de 50, nós já temos aí uma isquemia cerebral. 60, algumas referências trazem 60 também, mas abaixo de 70 o cérebro já está entrando em sofrimento, certo, pessoal? É muito importante a gente manter aí essa pressão de perfusão cerebral adequada. O ideal ali era que, se a gente não conseguisse controlar aquela pique altíssima de 40 milímetros de mercúrio, era aumentar a PA, de alguma forma aumentar a pressão do paciente para que a pressão de perfusão cerebral aumente e assim manter um fluxo sanguíneo cerebral adequado, certo? Para aumentar essa pressão de perfusão cerebral também, pessoal, a gente pode fazer o quê? Pode usar outras medidas, como se a PaCO2 do paciente estiver muito elevada, a gente sabe que o CO2 ele causa uma vasodilatação, certo? Essa vasodilatação pode exacerbar esse edema. Então, a gente dá uma olhada na PaCO2 do paciente, se tiver muito elevada, fala com a físio, se não tiver você mesmo, aumenta lá a frequência conversa com o médico, aumenta a frequência respiratória no ventilador para poder lavar esse CO2, porque nesse caso a PaCO2 alta ela é bem prejudicial, porque vai causar uma vasodilatação e vai aumentar esse edema. E aí galerinha, gostaram do vídeo? Se gostou, dá aquele joinha, por favor, para ajudar a gente aí. Comenta aí embaixo, compartilha com a galera, certo? Não sei se deu para entender tudo, porque eu precisei falar um pouco rápido devido ao tempo do vídeo. Eu gravei pouco, né? O monitor de PIC, gravei pouco ali a derivação, o monitor de sinais vitais, então eu precisei falar um pouco mais rápido, certo? Se vocês não entenderam alguns conceitos, vocês falam aí que daí eu esclareço nos comentários ou então faço vídeo sobre, certo? Então valeu, muito obrigado, dá aquela curtida, dá aquela força e é nóis.